Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. Está no ar o programa Educação Sexual em Debate, um programa em que você pode participar fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 36647890, pelo e-mail edusexemdebate@gmail.com. Agora temos também o Facebook do programa. É só procurar no espaço destinado à busca, digitando Programa Educação Sexual em Debate. Nessa página, você pode também dar sugestões, fazer perguntas ou ouvir alguns programas que já foram ao ar. Registramos que o programa é apresentado ao vivo todas as sextas-feiras das 11h30 ao meio-dia. Esperamos por sua participação. O programa Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância, CEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Essa ação pertence ao Programa de Extensão Formação de Educadores e Educação Sexual, Interface com as Tecnologias, etapa 8. Eu sou a professora Aline Zilli e a convidada do programa de hoje é a Gabriela Dutra de Carvalho, professora do curso de Pedagogia do Centro de Educação à Distância, CEAD, da UDESC, e membro do grupo de pesquisa do SEX. Ela irá conversar conosco hoje sobre um curso online, Educação Sexual Começa na Infância. Registramos aqui também a presença da doutoranda Yalin Brizola. Bom dia, professora Gabriela. Olá, ouvintes da Rádio Dex, é um prazer estar aqui com vocês de novo, principalmente participando de uma ação, de um programa que eu coordeno e uma ação que eu acho assim riquíssima de informações em relação à sexualidade humana para a comunidade dos catarinenses. E hoje falando de uma temática que suscita a curiosidade de muita gente, que é a sexualidade na infância, e do curso que nós estamos oferecendo como uma ação do programa de extensão, Formação de Educadores e Educação Sexual. O curso se chama A Sexualidade Começa na Infância. Muito obrigada, professora Gabriela, seja muito bem-vinda. E o nosso programa Educação Sexual em Debate, ele tem o objetivo de discutir sobre a sexualidade como dimensão humana. O curso oferecido pelo SEAD vai tratar sobre a educação sexual na infância, como a professora falou. Professora, você poderia nos explicar como surgiu a ideia deste curso e qual a importância deste tema ser discutido desde a infância? A ideia deste curso surgiu pela própria demanda das nossas acadêmicas e acadêmicos. A necessidade que elas têm em saber como lidar com as manifestações sexuais das crianças. Nós estamos falando aqui de crianças, porque esse curso ele é voltado para falar da sexualidade das crianças de 0 a 6 anos, tá? Da primeira infância mesmo, uma faixa etária muito importante na vida do ser humano, o momento em que eles estão construindo seus valores, seu caráter, sua personalidade, e também um momento em que eles precisam estar seguros em relação a temáticas relativas à sexualidade. Porque nós sabemos aqui, todos nós deveremos saber que a criança é um ser sexuado também como nós todos. A criança sente prazer, sente desejos, ela tem sensações sexuais também. Desde que ela nasce até o final da vida, ela é um ser sexuado. Portanto, nós precisamos e temos necessidade de falar sobre a criança e a sua sexualidade. Ele é um tema tão pouco explorado que nós abrimos a inscrição no início da semana. 2 dias depois já tinham mais de 300 pessoas inscritas de diversas partes do mundo. Não era só no Brasil. Fazendo o levantamento das pessoas inscritas, tem gente de Portugal, tem gente da Espanha, tem gente de Moçambique. Sim, foi uma demanda muito grande, porque pelo motivo da maioria das pessoas terem tido um processo de educação sexual que nós chamamos de repressor, de proibição, de permeado de preconceitos, de tabus, as pessoas têm dificuldade em lidar com as manifestações sexuais das suas crianças. Então, esse curso é voltado para toda a comunidade em geral e principalmente para os educadores que estão no espaço convivendo num período muito grande com as nossas crianças. Ótimo. E você pode nos falar, então, sobre as datas do curso, como que ele será realizado?
Então, o curso ele vai iniciar nessa segunda-feira. Nós já estamos ali com a plataforma Moodle prontinha, vai ser um curso à distância com um encontro presencial online, uma vez por semana, todas as segunda-feiras, num período de 1h30. O material fica disponível para as pessoas lerem, levantarem os seus questionamentos, participarem dos fóruns, fazerem as suas perguntas, as suas análises críticas, e colocamos também uma videoaula lá pequena, né, a respeito do conteúdo que vai ser trabalhado naquela semana. O curso foi dividido em 5 unidades. Nós temos 5 unidades. Primeiramente, nós vamos discutir alguns conceitos que são muito importantes que sejam discutidos para o entendimento do porquê se trabalhar com a educação sexual nos espaços formais e não formais de aprendizagem. Conceitos esses que são a diferença entre sexo e sexualidade. Aí se pergunta, mas por que é importante saber a diferença desses conceitos? Porque o não entendimento desses conceitos é que muitas pessoas não aceitam um trabalho de educação sexual, por achar que nós vamos trabalhar a educação sexual com as crianças e nós vamos incentivá-las para uma iniciação precoce sexualmente, vamos falar sobre só sexo, métodos contraceptivos, e não, é muito mais além. Nós vamos trabalhar com a sexualidade, que é uma dimensão maior, que é trabalhar com os desejos, com os prazeres, com as orientações sexuais, com as identidades de gênero, com a história do namorado ficar, do beijo na infância, do namoro na infância, das ações de cariz sexuais das crianças. Então, é muito mais abrangente esse trabalho. Depois ainda, teoricamente, nós vamos fazer um breve histórico da sexualidade. Como é que aconteceu a educação sexual através da história. Ainda, numa parte teórica, nós vamos trabalhar sobre o que é educação sexual. Vamos discutir os diversos conceitos de teóricos e estudiosos do assunto em relação ao que nós denominamos de educação sexual. E depois nós vamos mostrar que existem espaços formais e não formais para se trabalhar a educação sexual. E sempre nós levamos um trabalho que o nosso grupo de pesquisa adota, substanciado pela teoria de Freire e Foucault, que é uma educação sexual que nós chamamos emancipatória. Então, nós vamos discutir esse conceito de emancipatório, preparar nossas crianças para um adulto seguro em relação à sua sexualidade, para que ele possa tomar decisões sérias, tranquilas e responsáveis em relação à sua sexualidade. Então, aí a gente discute ainda, né, nessa unidade, o papel da escola e da família neste trabalho de educação sexual desde a infância. Depois a gente faz uma breve história da construção, né, sócio-histórica da criança, para entender o ser com quem nós estamos trabalhando. E aí a gente entra em como lidar com algumas situações da sexualidade infantil. Primeiro nós conversamos o desenvolvimento psicossexual da criança de 0 a 1 ano, depois de 1 até 3 anos, depois de 3 a 4 e de 4 a 6. Então, porque são fases assim que têm características peculiares. E nós fechamos esse módulo conhecendo o desenvolvimento da criança de 5 a 6 anos. Então, nós trazemos para nossas educadoras questionamentos e também propostas de como conduzir algumas perguntas para as crianças. Não estamos dizendo que as nossas propostas são as certas, são as mais pontuais, as ideais, porque se falar em certo ou errado, em se tratando de sexualidade, é até perigoso. O que nós sugerimos que, numa perspectiva que nós chamamos de emancipatória, nós lidemos de uma certa forma que nós achamos ser assertiva, entendeu? Como que achamos ser assertiva? Baseado nos princípios científicos da história da sexualidade. Então, o curso já está fechadinho, pronto para iniciar segunda-feira. Nós tínhamos uma proposta de atender 100 cursistas, mas a demanda foi muito grande, nós estendemos a 200, acho que está 230. Muitos deles se inscrevem e até às vezes não tem tempo de participar, mas acreditamos que vai ser um curso rico e
estou com a ideia aqui, como coordenadora do programa, de relançar no segundo semestre devido a essa demanda. Vamos ver se vão ter recursos necessários para contratar profissionais, porque quem vai dar esse curso junto comigo é a doutora Dilma Freitas. Ela é doutora na área de educação sexual e tecnologia e tem um envolvimento muito grande no trabalho da educação sexual com a criança. E ressaltamos também que o curso ele vai contar com um certificado de 60 horas, né, professora? Sim. Tem um certificado de 60 horas que o cursista irá receber e nós vamos ter algumas exigências para que sejam dados esses certificados, um trabalho final, isso nós estamos estudando de que forma nós vamos cobrar esse trabalho para poder dar a certificação e também ter a avaliação do curso, a participação nos fóruns, a participação nos debates. O cursista necessariamente não precisa estar presente nos encontros presenciais online às segundas-feiras. Muitas vezes ele tem uma atividade profissional, tem algo que não possa participar, mas ele pode assistir às gravações que vamos deixar lá e participar das tarefas, das atividades, e a gente vai fazer um levantamento no Moodle dessa participação. Joia. E a senhora podia falar um pouquinho mais sobre essa questão da educação sexual emancipatória, como é que ela influencia isso na sexualidade das crianças? Então, a educação sexual emancipatória parte do princípio que nós temos que atender às curiosidades das crianças de uma forma respaldada pela ciência, tá? Sim. Não criar fantasias para o que ela pergunta. Então, a criança ela tem a curiosidade desde 1 ano até os 6 anos, ela tem suas curiosidades, tem suas manifestações. Por exemplo, uma criança de 2 anos, é muito comum essa criança ter curiosidade sobre a sua diferença em relação ao sexo oposto. O menino tem curiosidade de olhar como é que é o órgão genital da menina e vice-versa. Então, numa circunstância em que umas crianças de 3 anos estão brincando de puxar o menino puxando a calcinha para olhar a vulva da menina e, ao contrário, a menina puxando a cuequinha do menino para olhar o pênis, a gente conduz ao profissional para agir de forma emancipatória, que ela não seja reprimida naquele momento, porque é um momento de descoberta, é um momento que propicia ela desenvolver um projeto para trabalhar o corpo humano e as suas diferenças. E não é desenhar o corpo humano sem os órgãos genitais, porque é muito como cabeça, ombro, perna e pé, e as nádegas, e a vulva, onde é que fica? Então, a gente conduz para que complete um corpo humano realmente como ele é. E prepare também para dizer que existem umas normas e que essas partes íntimas, elas não podem ser expostas em público porque a sociedade convencionou de nós andarmos vestidos. E que essas partes íntimas, elas têm que tomar cuidado e até conduzindo numa prevenção da violência para que elas não permitam que qualquer pessoa toque nas suas genitálias. Então, é todo um trabalho emancipatório que nós chamamos para conduzir aquela criança a ser uma criança bem resolvida em relação à sua sexualidade. Porque se nós fantasiamos ou reprimimos ou batemos nessa criança, ou dizemos essa criança já vai ser um menino tarado, já está querendo olhar. É muito comum a gente ouvir isso nos espaços educativos. Então, nosso trabalho é isso, para que o educador, o pai, compreenda que aquela situação é perfeitamente normal, como a questão da manipulação dos órgãos genitais, não é? Sim. É muito comum nos espaços educativos, na própria casa, a criança está sentada vendo televisão e está se manipulando porque é gostoso, ela sente prazer e é normal. Repreender aquela criança como algo errado, que vai dar doença, bater, a ciência diz que é perfeitamente condenável, porque faz parte do desenvolvimento daquela criança. O que o professor tem que conversar, que aquela ação é gostosa, dá prazer, mas que ela tem que ser feita num lugar mais privado, no seu quarto, dentro da sua casa e não em público. E até, muitas vezes, procurar saber se aquela criança não está com alguma infecção, alguma coceira. Tem um fato muito engraçado que eu sempre conto que as nossas alunas
tem um momento na disciplina em que a gente pede para elas socializarem as manifestações das crianças nas creches e na educação infantil. E tem uma que contou um fato que eram crianças de 3 anos numa instituição da prefeitura, e elas estavam brincando na areia. Quando ela chegou na brincadeira, o menino estava passando a mão na vulva da menina. Aí ela perguntou, o que é que está acontecendo? Aí ele pegou e disse assim, você está passando a mão na vulva da sua coleguinha por quê? Ela está dizendo assim, é porque a minha mão está limpa e a dela estava suja de areia, ela não queria sujar mais e eu estava limpando para ela poder levantar a calcinha. Olha, natural, então tudo bem, então vamos lavar as suas mãozinhas e vamos sair. Levou para uma outra atividade, sem repressão. Você vê que quem julga um comportamento com forma de malícia é o adulto, pela nossa própria formação, né? Sim. Que foi preconceituosa, foi permeada de erros do que não é certo, do que é pecado, né? A influência da religião é muito forte nesse processo. E não quer dizer, na emancipatória, que nós temos que desrespeitar os valores da família. Existe família que é rígida nos seus princípios religiosos, nós temos que aceitar, não dizer que aquele trabalho é errado, mas mostrar como a ciência trata daquela questão, para que ela futuramente possa ter suas escolhas com segurança. Isso que é o emancipatório. Ótimo, e é imprescindível também, né, essa atitude do educador, da educadora, que possa ter essa visão também para poder lidar com essas situações, né? E os próprios pais, né, os pais ou aqueles responsáveis pelas crianças, têm muita dificuldade. A gente percebe nessas nossas experiências como professoras de 2 disciplinas no currículo, que é Educação e Sexualidade e Educação Sexual e Interfaces Curriculares, e também conversando sobre a sexualidade adolescente, das dificuldades que os educadores, a maioria dos educadores ainda tem. Então, o que a gente sugere? Que seja feito primeiro um trabalho com os educadores para que eles possam voltar para si mesmos, estudem o seu próprio processo de educação sexual, a fim de que procurem trabalhar os seus preconceitos, aqueles tabus muito rígidos que foram construídos na sua história. E aí a gente percebe que você numa roda, e isso não é faixa etária muito diferente, você está conversando numa roda de professores de faixa etária de 50, 55 e professores de 25, por incrível que pareça, quando a gente faz uma pergunta, como foi a sua primeira menstruação, qual foi a reação dos seus pais, a maioria, 90%, diz que nem estava esperando, que os pais pouco conversaram sobre aquela questão e a maioria diz, olha, você tem que usar isso, ou então agora você já é mocinha, cuidado para não engravidar. Sempre a condução é essa. Então, você vê como é sério isso aí, né? É como numa criança pergunta de onde vêm os bebês, ela com 5 anos, a criança ela já tem noção do certo e errado, ela já tem noção de valores, ela já está preparada para que nós falemos a real situação. Conta esse fato que aconteceu com o meu netinho de 6 anos. Ele estava com 5 para 6 anos. Eu não havia tido oportunidade de falar sobre essa questão de como nascem os bebês. Que, inclusive, a gente orienta que a gente tem que estimular situações para que nós possamos conversar da maneira que nós acharmos pertinente para que eles não sejam informados de uma forma que não vem de acordo com nossos princípios. Até uma forma, muitas vezes, deturpada, associando com os animais, que é o que os estudiosos não aconselham, fazer esse tipo de... Há uns 20 anos, na época que meus filhos 30 anos, eram crianças, a literatura encomendada era se associar com os animais. Atualmente, não. É o fato real, como é, de acordo com o nível de compreensão das crianças. Então, o que eu estava falando, voltando do meu netinho, conversando, ele chegou comigo, vovó, você sabia de uma coisa? Que os bebês nascem pela pepeca da mulher? Eu disse, é? Como é que você soube disso? Ele disse, a Manu que me contou. A Manu é uma irmãzinha dele do coração, que ele disse que contou. Eu disse, como é que a Manu já soube disso? Quem contou para ela? A mãe dela explicou. Tem um livrinho lá que mostra direitinho como é. Eu digo, então depois tu me mostra esse livro. Aí eu digo, a literatura ela é muito boa para te
dá segurança. Quando você tem dificuldade, você lê aquele livrinho com a criança e vai vendo o que ela quer saber. Quer ver um outro fato? Eu acho também interessante contar que aconteceu comigo. Eu estava no shopping, até no shopping Guatemi, e conversando com a vendedora, falei do meu trabalho, que eu trabalhava com educação e sexualidade. Ela disse, então deixa eu te perguntar se eu respondi direito uma pergunta da minha filhinha que tem 3 para 4 anos, se não me engano. Ela chegou comigo e perguntou, mãe, o que é penetração? Nossa, eu fiquei assim, meu Deus, de onde essa menina ouviu essa palavra? Provavelmente ela tenha escutado na mídia ou uma conversa de adultos, porque as crianças elas estão muito atentas ao que os adultos falam, Sim. né? E aí eu disse, o que é que tu respondeste? Eu não conduzi como seria a resposta. Eu perguntei, o que tu respondeu? Ela disse, eu tive uma ideia bem, que eu acho que foi feliz. Eu peguei um copo, peguei um lápis e disse, introdução é o ato de você introduzir algo no outro lugar. Eu disse, olha, tua resposta está ótima para a idade dela. Mais tarde, ela vai concretizar que a penetração sexual é a introdução do pênis na vagina, você viu? Sim. Ela respondeu ao nível de compreensão da criança, ela foi feliz. Eu concordei que ela fosse feliz naquela resposta. Bacana. Então, para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a professora Gabriela Dutra de Carvalho, que está conversando com a gente sobre o curso online, realizado pelo Labedussex, denominado Educação Sexual Começa na Infância, e que terá início na semana do dia 13 de junho de 2016. Professora Gabriela, o curso terá com quem como público-alvo e por quê? Então, nós não especificamos público-alvo. A princípio, a nossa ideia era proporcionar esse curso de extensão para os nossos alunos do curso de Pedagogia na modalidade à distância, que são muitos. Nós ainda temos uma média de 1.500 alunos e esse curso iria proporcionar uma certificação que eles poderiam computar como as atividades complementares que fazem parte do projeto pedagógico do curso. Depois, conversando com a Dilma, que é a professora que vai ministrar esse curso justamente comigo, ela disse, por que a gente não abre para a comunidade? Que é uma temática que interessa tanto aos pais, tanto aos outros tipos de educadores, até para mostrar que a criança é um ser sexuado, que muitas vezes acha que a criança é um ser ingênuo, que não é para falar, que é proibido conversar sobre sexo com ela e sexualidade. Então, vamos abrir para a sociedade, de modo geral. Abrir para o público. Quem vier está bem aceito. Então, não tem um público-alvo. Foi para a comunidade, de modo geral, e como eu já te disse, tem gente de diversas partes do mundo, né? Não tem só inscritos do Brasil, tem de outros países. Acreditamos que a maioria é da área da educação. Nós estamos vendo, porque quando tem a ficha para preencher, a gente pergunta a profissão. Então, tem muito professor ali. E tem muito aluno acadêmico nosso que está inscrito no curso. Então, agora vamos a um quadro do nosso programa, que são as dicas da semana. E você poderia aproveitar esse espaço para indicar alguma leitura específica, peça de teatro ou filme, que oportunize aos ouvintes buscar um pouco mais de conhecimento sobre as temáticas debatidas nesse programa? Antes de eu dar essa dica, eu vou falar rapidamente que é muito importante, sabe, o papel da família e da escola nesse trabalho, sabe? Eu acho que tem que haver uma união, de preferência, que os projetos que surjam na escola sejam planejados convidando a família para participar, que ela saiba o que se vai trabalhar, que determinadas situações que aconteçam em sala de aula e que a professora achou interessante desenvolver um trabalho informativo, que ela chame, comunique os pais, que apareçam, que ela pretende desenvolver um trabalho em relação, por exemplo, a como nascem os bebês na sala de aula, porque aconteceu algum fato lá que levou a criança a perguntar, como o caso da professora quando está grávida. É muito comum os alunos perguntarem quem é que está ali e se ele também esteve na barriga da mãe e como foi que ele nasceu.
Tem um outro fato que já está quase chegando ao fim do programa, mas que é bom elucidar aqui, que eu acho ele bem interessante. Uma professora contando numa escola da educação básica, aí também as crianças elas já eram maiorzinhas, aí elas estavam na faixa dos 7 ou 8 anos, já na segunda infância, que ela, num período do intervalo, quando ela entrou na sala de aula, estavam brincando de hospital. E uma das meninas estava sentada na cadeira, de pernas abertas, e o menino puxando uma boneca, como se fosse um parto. Aí a professora chegou e disse assim, o que é que vocês estão fazendo? Ele disse assim, nós estamos fazendo nascer o bebê da fulana. Eu disse, e como é que vocês estão fazendo? Ela está nascendo porque a gente viu na novela que ela abre a perna e nasce por aqui pela pepeca. Então, nós estamos fazendo uma cena igual. As novelas são muito comuns ter cena de nascimento, né? Sim. Até tem uma crítica que normalmente as cenas de nascimento do bebê, a mulher é uma sofredora. E não é uma realidade para todas, né? Algumas têm mais, outras menos dores. Eu que tive 4 filhos normais, não senti essas dores de me desesperar como veio nas cenas da telenovela. Sim. Então, essas oportunidades são oportunidades que dá para se trabalhar de uma forma formal, com planejamento. Os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, eles têm uma brecha muito importante para o educador trabalhar com a educação sexual e trabalhar aquilo que eu vou as construções de gênero que está sendo tão polêmica aí nas discussões nos planos nacionais de educação. Sim. Então, elas têm aquelas brechas que é os temas transversais. E um dos temas, que eles chamam de orientação sexual, e que nós denominamos de educação sexual, ele oportuniza que qualquer professor, em qualquer série, em qualquer disciplina, possa fazer um projeto intencional. Então, aproveite, ponha no projeto político do curso, no início, alguns trabalhos formalizados. Como que vão surgir esses trabalhos? Eles vão ver os problemas do que acontecem no dia a dia naquela escola, como a questão dos palavrões, dos toques, e uma série de situações que são muito pertinentes para desenvolver projetos. Então, voltando àquela pergunta que tu fizeste, das dicas, que nós já estamos chegando ao final. Primeiro, eu gosto muito de trabalhar com a literatura, então eu vou dar a dica, assim, de poucos livros, mas que são importantes para os pais e educadores que queiram trabalhar algumas questões da sexualidade na infância. Eu falo da Mamãe Botou um Ovo, que é da Babette Colli. Esse livro, Mamãe Botou um Ovo, ele tem online. Ele é muito lindo, esse livro, para trabalhar como nascem os bebês. Tem também Mamãe Como Eu Nasci, do Marcos Ribeiro, que é um grande escritor voltado para a sexualidade, que ele também tem um livro, Meninos Brinco de Boneca, né, que trabalha a questão de gênero. E um livro que está aí bombando nas mídias, ele também tem online, e que orienta os educadores para um trabalho de prevenção à violência sexual, que é o Pipo e Fifi, que é da Carolina Arcari. Ela é uma médica que está fazendo mestrado na educação sexual lá na Unesp. Esse livro nós usamos muito num trabalho também de extensão nas escolas, na Semana de Prevenção à Violência Sexual. É um livro muito gostoso, muito engraçado para se trabalhar e que mostra para as crianças o que pode e o que não pode em relação aos toques e, consequentemente, prevenindo a questão da violência. E para trabalhar um livro sobre as diferentes famílias, tem um livro da família. Eu dei de presente para minha neta e eu ia anotar o autor em casa. Quando cheguei ontem à noite, eu acabei esquecendo. Ele é ótimo, ele trabalha a diversidade das construções familiares, desde as etnias até as famílias homoparentais, homossexuais, as famílias monoparentais. É muito interessante esse livro, é um colorido bonito e dá para trabalhar das crianças desde 0 anos, esses livros. Muito obrigada. Eu gostaria também de agradecer aos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate será reprisado na próxima quarta-feira, às 23h30. Você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 Florianópolis.